coisas interessantes para discutir hoje, meus queridos. Às vezes é quase inacreditável, né, que há 2000 anos atrás, ou que seja, há 200 anos atrás, em diante, qualquer criança sabia mais dos céus do que todos nós, inclusive eu mesmo. Depois que o homem controlou a escuridão, né, que ele venceu a escuridão, que o homem dominou técnicas de iluminação, as noites já não ficaram mais tão divertidas como antes. Tempos atrás ficava escuro, não tinha o que fazer, só olhava para o céu. Qualquer criança conhecia Mercúrio, Vênus e Marte nos céus noturnos. Elas sabiam quando que esses planetinhas apareciam no céu. Aliás, para quem sabe, né, os dias da semana em espanhol, sabe que na verdade os próprios dias da semana foram denominados em função da aparição dessas luzinhas que se mexem no céu. Antigamente todos sabiam que luzes no céu paradas são estrelas, luzes que se mexem são planetas, não são naves alienígenas, são planetas. E há muito tempo o homem tenta entender o movimento desses corpos celestes. Há milênios os homens observam os céus noturnos e tentam entender o que está acontecendo lá, meu Deus do céu. Por que essas luzinhas se mexem e como se mexem? O primeiro cara que deu uma resposta interessante para o movimento dos corpos celestes foi um cara chamado Cláudio Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu. Esse sujeito é do século I depois de Cristo. Por isso que a gente diz que ele é o inaugurador do geocentrismo. Primeiro nome da matéria, né? Gravitação universal. Gravitação universal. Cláudio Ptolomeu. Ptolomeu então escreve um livro chamado Almagesto lá no século I depois de Cristo. E nesse livro Almagesto ele explica como é que ocorre o movimento das esferas celestes. Ptolomeu diz, claro, né, a Terra é o centro do universo. A Terra é o centro do universo. Olha que legal a ideia de Ptolomeu. Eu fico imaginando Ptolomeu depois sabendo que tem 200 bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, né? Coitado do Ptolomeu. Mas ele dizia, a Terra é o centro do universo. O Sol orbita a Terra num círculo perfeito. A Lua orbita a Terra num círculo perfeito. Dava um pouquinho de trabalho para o Cláudio Ptolomeu descrever como é que Marte se deslocava nos céus, né? Se tu observa Marte nos céus ao longo dos dias, das noites, tu percebe ele ali, depois ele está aqui, depois ele está aqui, aí depois ele dá uma voltada, cara, no céu, para só depois voltar a avançar e depois desaparecer. Então tu vê, né, cara, esse planeta ele faz uma curva no céu. Como explicar o movimento de Marte observado aqui da Terra, já que a Terra está parada e é o centro do universo? Ptolomeu teve uma sacada foda. Ptolomeu falava o seguinte, é simples, é que tem um ponto que gira em torno da Terra, e o planeta Marte gira num círculo perfeito em torno desse ponto. Como ele orbita aquele ponto que orbita a Terra, ele passa fazendo esse rodopio maluco aí em volta. Então era esse o movimento de Marte, por exemplo, para Cláudio Ptolomeu em torno da Terra. O cara era tão foda que ele previa eclipse. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tem um cara que olha os céus noturnos, usa uma matemática filha da puta, consegue descrever o movimento dos corpos celestes e consegue calcular quando que Marte vai estar onde. E diz, ó galera, daqui a 2 meses vai ter eclipse. E pau, tem eclipse. Vai dizer o quê? O cara está errado, que ele é louco? Não, ele é foda, ele é um
centro. Antes de Ptolomeu. Só que a ideia do cara não ganhou vulto. O cara que deixou uma ideia forte e documentada primeiro foi Ptolomeu. Mas se te perguntarem, antes de Ptolomeu já existiam filósofos que afirmavam que o Sol era o centro. Sim, existiam, mas não ganhou importância. Teve que passar uns 1000 e poucos anos para um sujeito questionar o almagesto de Ptolomeu. Copérnico, Nicolau Copérnico, o nome do cara. Ele já é de 1500 e pouquinho. Já estamos no século XVI praticamente. Copérnico. O Copérnico, ele obviamente leu o almagesto de Ptolomeu, fez observações e tentava entender como é que ocorre esse movimento dos corpos celestes. Não custa lembrar duas ideias importantes que tinham na mente das pessoas nessa época. O círculo é divino, círculo é perfeito. Por quê? Porque a lua é redonda e está no céu, que é a morada dos deuses. O céu, o sol, é redondinho e mora no céu, que é a morada dos deuses. E na terra, as coisas terrenas não tem nenhum círculo perfeito. Nós somos imperfeitos, a terra é imperfeita. Tu vê, né, cara, como essa ideia assim, lúdica de o que é divino e o que não é divino interferia na maneira de raciocinar. Cláudio Ptolomeu jamais desconfiou que não pudessem ser círculos. É claro que é círculo, porque círculo é divino. E ainda além disso tem um pi lá dentro para confirmar a divindade do círculo, né? Qualquer coisa redonda desse mundo, tu mede a circunferência e divide pelo diâmetro, dá 3,14159. Concorda comigo? Lembra disso? É a prova de que as coisas redondas são perfeitas. O pi está ali para provar isso. Beleza. Copérnico ainda está imbuído dessa ideia de que o círculo é divino. Claro que a explicação dos corpos celestes passa por uma trajetória circular, não tem outra ideia. Outra ideia da época. As leis divinas são umas, as leis terrenas são outras. Jamais nessa época desconfiavam de que de repente as leis físicas, as regras da natureza eram as mesmas, seja fora do planeta Terra, seja no planeta Terra. Copérnico disse, olha cara, o Ptolomeu é foda mesmo, ele prevê eclipse e tudo, a ideia dele é muito boa, mas é muito complicada. Eu tenho uma ideia melhor que a do Ptolomeu que Copérnico falava. A minha ideia é que na verdade o Sol é o centro do sistema solar. O Sol é o centro do sistema solar. E Mercúrio orbita o Sol num círculo perfeito. Vênus, Terra, Marte, todos orbitam o Sol num círculo perfeito. E aí, se tu quiser entender que a Lua orbita a Terra também num círculo perfeito, se nós fôssemos fazer o movimento da Lua em relação ao Sol, ficaria parecido com o movimento de Marte em relação à Terra. Concordas comigo? Quando Copérnico decidiu parar o Sol, é como a galera fala, né? Copérnico foi o homem que parou o Sol. Quando Copérnico lançou essa ideia, o pessoal começou a questionar ele. Que pessoal, professor? A meia dúzia de gato pingado que lia e pensava. Se hoje a gente sabe que poucas pessoas param para pensar no que é certo e no que é errado, na existência da vida, no sentido da vida e filosofar e questionar suas próprias verdades, né? Imagine 1500, né, cara? Então tu vê, meia dúzia de gato pingado que tentava entender as coisas, começou a cutucar o Copérnico. Copérnico, tu comeu merda? Tu tá querendo me dizer que o Sol tá parado e que essa bola aqui onde a gente mora, bola, nem se tinha consciência ainda direito disso, né? Embora alguns filósofos anteriores já tenham calculado o raio da Terra. Essa coisa onde a gente mora está dizendo que essa coisa é que gira em torno do Sol? O Copérnico falava isso. Ô Copérnico, querido, tá parado, tu não vê? Tá parado. Copérnico tentava mostrar para as pessoas, né? Não, cara. Sabe quando tá num barco descendo o rio abaixo? Se a correnteza está bem de leve, tu fecha o olho, tu nem percebe que o barco está em movimento. Tu só percebe que o barco está em movimento se tu olha para a margem e vê uma árvore se mexendo. Hoje eu posso usar o avião para melhorar o exemplo do Copérnico, né? Toda semana que eu venho dar aula para vocês, eu venho no avião a 900 por hora e o meu copo d'água nem mexe na minha mesinha. Eu posso jurar que o avião está parado, exceto quando passa por uma região mais
parou o Sol. E eu adoro nesse momento perguntar para os meus alunos, quem está correto? Ptolomeu ou Copérnico? Quem está correto? Ptolomeu, que diz que a Terra está parada e o Sol orbita em torno dela? Ou Copérnico, que diz que o Sol está parado e a Terra orbita em torno dele? Quem está correto? Nenhum dos dois. É muito comum meus alunos defenderem a ideia de heliocentrismo, né? Ah, não, professor, na geografia o professor me ensinou que é o Sol. Me prova que o Sol está parado e a Terra gira em volta dele. Me prova o contrário. Nunca provarás, né? Porque é impossível. Porque movimento é relativo, depende de onde está o referencial. O referencial de Copérnico é melhor do que o referencial de Ptolomeu, porque matematicamente é mais fácil tratar isso do que aquilo. Outra, não estou preocupado geralmente com o movimento da Lua em torno do Sol. A preocupação original era entender o movimento dos planetas. Ptolomeu, para poder fazer uma continha de onde é que Marte ia estar em tal dia no céu, demorava uma cacetada de tempo fazendo um monte de cálculo absurdo. Copérnico, em minutos, fazia o mesmo cálculo e respondia, vai estar ali. Ou seja, mesmo achando que Copérnico era doido de achar que a Terra orbitava o Sol, quando ele mostrou que a matemática dele era mais fácil que a de Ptolomeu e dava o mesmo resultado, a galera começou a gostar. Copérnico, tu é foda. Tu é doido, mas tu é foda. Tua ideia é foda. Então ele inaugurou, entre aspas, porque antes de Ptolomeu já tinha filósofo dizendo que o Sol era o centro. Mas ele documentou e convenceu parte da comunidade científica, da meia dos ligados que pensava na época, que o Sol sendo o centro era mais fácil de descrever. Beleza. Passa mais uma centeninha de anos, nasce um cara foda chamado Tycho Brahe. Tycho Brahe, o cara era filhinho de papai. Papai queria que ele fizesse medicina. Ô professor, tu não está falando de 1600 mais ou menos? Sim. E qual é o problema? Na Europa parece, se eu não me engano, a primeira faculdade de medicina é 1400 e pouco, né? Assustador, né? 1400 tem faculdade de medicina na Europa. O pai do Tycho Brahe, eu não sei como é o nome do cara, ele era dono de meio mundo na Europa lá. Castelos, rei. Então o filhinho Tycho vai fazer o que? Medicina. Só que Tycho estava cagando e andando para a medicina. Tycho queria entender os céus. Tycho queria entender o movimento dos planetas. Ele usava o poder aquisitivo do papai, gaseava a aula e ia construir astrolábio. Para quem não sabe, astrolábio é uma espécie de transferidor com compasso. Por exemplo, eu quero saber a posição daquela estrela no céu. Eu posso pegar minha câmera como referência, botar um lado do meu astrolábio ali e abrir e ver que ângulo a estrela está em relação à minha câmera. Ah tá, esse ângulo aqui, 40 graus. E depois eu vou lá, pego o astrolábio e meço esse ângulo aqui, 30 graus. Agora eu sei, a estrela está naquela posição em relação à sala de aula. 45 graus, 30 graus. Certo? É assim que se posiciona um objeto no céu. Eu pego um instrumento que mede ângulo e meço dois ângulos para posicionar um ponto. Tudo bem? Tycho ficou mais de uma década fazendo isso. Mais de 10 anos ele observava os céus noturnos no dia que não era nublado e mapeava onde é que o planeta está, onde é que o planeta está, onde é que o planeta está hoje e hoje. Ele olhava aqueles dados que ele obtinha e ele não conseguia entender, ele não tinha matemática suficiente para compreender. A única coisa que ele concluiu com 10 anos de observação dos céus é que Ptolomeu e Copérnico estavam errados. Ambos errados. Só que ele não sabia como, onde que estava errado. Ele percebeu, vou ter que contratar um cara foda de matemática para resolver essa encrenca para mim. E ele contratou um cara chamado Johannes Kepler. O Kepler, então, era um subalterno, era um calculista do rei Tycho, já que papai deixou de herança para ele meio mundo. Não dá para acreditar na vida do Tycho. Ele tinha até bobo da corte, sabe? O bobo da corte, um anãozinho que fica fazendo palhaçada durante os banquetes do palácio. Exatamente assim era a vida do cara, uma loucura. Tycho deu uma vez um banquete tão foda, mas tão foda, e o rei nunca se levanta da mesa antes dos súditos. Eles têm que esperar alguém levantar da mesa para ele poder ter o direito de sair da mesa. Não sei o que essa maluquice. Só sei que ele se entupiu de comida e trago, e na hora que ele foi urinar, depois de dar um tempão apertado pelo banheiro, ele não conseguiu urinar.
ele percebeu que ele morreria, já que a uretra dele tinha ficado interrompida de alguma forma. E aí ele pensou, Cacilda, que ele meus dados de 10 anos de observação vão ser perdidos, porque apesar de ele ter contratado o Kepler, ao perceber a genialidade do Kepler, ele não quis entregar os dados para o Kepler, com medo de que o Kepler descobrisse o que ele queria descobrir. Mas na hora que ele viu que ele ia morrer, o Kepler entregou os dados para o Kepler. Kepler ficou meses estudando aqueles papéis, 10 anos de observação dos céus, e aí começou a matar as charadas. E até hoje a gente usa as conclusões que Kepler tirou a partir dos dados colhidos por Tycho Brahe. Leis de Kepler. As leis de Kepler são as 3 leis que até hoje nós usamos para compreender o movimento dos planetas em torno do Sol, ou vice-versa, se preferir. Vamos ver que leis são essas. Ao estudar as observações do Tycho, Kepler percebeu uma coisa que mostrou por que Copérnico e Ptolomeu erravam em algumas de suas observações, em alguns de seus cálculos. Preciso de um barbantezinho para fazer uma coisa aqui para ti, ó. Tu já ouviu falar em elipse, né? Elipse é uma figura geométrica que tem uma característica interessante. Se tu quiser fazer uma elipse aí no teu caderno, tu pega um barbante qualquer, do teu cadarço, um pedaço de fio dental, qualquer coisa. Pega esse teu barbante e segura ele em 2 pontos do teu caderno. Deixa ele esticado. Pega uma coisa de escrever, mantendo o barbante esticado, tu pode fazer essa figura geométrica aqui. Essa figurinha geométrica, ela é uma elipse. Os pontos onde eu segurei o barbante são chamados de focos da elipse. Como eu estava com o barbante toda hora esticado, tu deves concordar comigo que para qualquer ponto da elipse, esse tamanho mais esse tamanho dá sempre o mesmo resultado, né? Para qualquer ponto da elipse, esse comprimento mais esse comprimento dá sempre o mesmo resultado, que era o tamanho do meu barbante que eu usei esticado, né? Concorda comigo? O Kepler, estudando os dados do Tycho Brahe, percebeu que os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica e não circular. Um planetinha, quando orbita o Sol, a trajetória não é um círculo, é uma elipse. Por isso que a primeira lei de Kepler é chamada de lei das órbitas. Lei das órbitas. Ela diz o seguinte: os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica. Trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Ali tinha um foco, né? Ali era o outro foco, o Sol está no outro foco. Nessa elipse tem 2 pontos importantes que tu saiba o nome. O ponto mais afastado do Sol, que é chamado de afélio, e o ponto mais próximo do Sol, que é chamado de periélio. Hélio em latim significa Sol, então afélio significa afastado do hélio e periélio significa perto do hélio, perto do Sol. Tu vê, né, cara? Ptolomeu e Copérnico, sempre pensando no círculo, acabaram se confundindo ao tentar descrever o sistema dos corpos celestes. O planeta não fica sempre à mesma distância do Sol, como se supunha. O planeta se aproxima e se afasta do Sol ao longo de uma volta completa. Cuidado, hein? Essa lei já é uma pegadinha. A pegadinha de vestibular para essa lei é o seguinte: é verão no periélio e é inverno no afélio. Verdadeiro ou falso? Falso, me prove.
está consciente do que está acontecendo. Se a minha mão é o Sol, não é o Sol, aqui está o Sol, aqui está o Sol, aqui está o planeta Terra. Se o eixo de rotação da Terra fosse assim, não haveriam estações do ano, concorda comigo? As estações do ano existem porque o eixo de rotação da Terra é inclinado em relação ao plano de translação. O que determina as estações do ano é o fato de o eixo de rotação da Terra ser inclinado em relação ao plano de translação. Por que isso? Porque dessa maneira a luz que chega do Sol na Terra bate muito mais no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Então quer dizer que agora é verão no hemisfério norte, no hemisfério sul, concorda? Que é mais iluminado, certo? Meio ano depois o planeta está do lado de cá, ó. O eixo de rotação está inclinado em relação ao plano de translação. Meio ano depois tem mais luz atingindo o hemisfério norte do que o hemisfério sul. Concorda comigo? Explica o porquê que a estação do ano não é global, certo? Então cuidado, a primeira pegadinha já desfizemos, não vamos cair nessa. Kepler não demorou muito para perceber essa primeira lei e mostrar o erro mais importante das ideias ptolomaicas e copernicanas. Mas ele não estava satisfeito, ele queria entender ainda melhor o sistema solar. E ele começou a fazer um mapa do movimento dos planetas. Mercúrio é um planeta bom de observar porque ele demora só 3 meses para completar a volta dele em torno do Sol. Vênus demora em 6 meses e pouquinho, a Terra demora 1 ano. Mercúrio demora 1 ano e 3 meses, ou seja, quanto mais afastado do Sol, obviamente, mais tempo demora para completar sua volta. Plutão, que nem é mais planeta, chamado de planeta não, planetoide, demora 249 anos para completar a volta dele em torno do Sol. Portanto, estudar Plutão é uma encrenca. Vamos estudar Mercúrio, que é legalzinho. Quando o Kepler começou a pegar os dados do Tycho Brahe e tentar entender como é que era o movimento de Mercúrio, olha o que ele percebeu. Ele foi lá e desenhou, Mercúrio está aqui. Aí passou umas 2 semanas ou 3 semanas, ele foi ver onde é que o Mercúrio estava, Mercúrio já estava aqui. Passou um tempão, ele foi lá ver onde é que o Mercúrio estava no mapa, fez observações, viu onde é que estava o Mercúrio. Passa as mesmas 3 semanas, e ele observa Mercúrio de novo. E aí ele, opa, olha, o que eu posso concluir? Olha para o desenho, o que dá para perceber? Aconteceu alguma coisa inesperada. Mercúrio, 3 semanas depois, Mercúrio. Mercúrio, 3 semanas depois, Mercúrio. O que dá para perceber? Me ajuda. Dá de enxergar alguma diferença ali no desenho? Tu consegue perceber que nesse caso Mercúrio andou mais, E pelas teorias anteriores, os planetas, se orbitassem com velocidade constante, deveriam andar a mesma distância no mesmo tempo. Como explicar que em 3 semanas Mercúrio andou um tantão e em 3 semanas Mercúrio andou um pouquinho? Ele, descobri que a velocidade com que o planeta orbita o Sol não é, obrigado pela participação, não é constante. Mas ele não ficou satisfeito, ele queria entender a regra matemática que permitia entender isso. E ele foi tentando descobrir por que é isso, que conta que me permite calcular o quanto o planeta andou. E aí ele teve uma sacada. Ele conectou o planeta ao Sol através de um segmento de reta que ele mesmo chamou de raio vetor. Quando ele fez isso, ele pôde calcular uma certa área. Quando ele fez a mesma coisa para as outras posições de Mercúrio e calculou essa área, adivinha o que ele percebeu ao observar a área 1 e a área 2? Que elas eram iguais. Ou seja, é como se ele tivesse descoberto a matemática que Deus usou para determinar como é que os planetas devem se mexer. Ele chamou essa lei, essa segunda lei de Kepler, essa segunda lei é conhecida hoje como lei das áreas. Lei das
vassoura, né? Varre áreas iguais em tempos iguais. Para eu generalizar essa lei, eu poderia tirar os 3 semanas e chamar de delta T1, tirar esses 3 semanas e chamar de delta T2 e dizer que o delta T1 dividido pelo delta T2 é igual a área 1 dividido pela área 2. Assim, se esse tempo é igual a esse, essa divisão dá 1. Essa área tem que ser igual a essa divisão dá 1. Essa é a expressão matemática do que eu escrevia. Eu não estou preocupado que tu decore a maldita lei, cara. Eu gostaria, claro assim, eu vou fazer medicina, eu vou fazer IME, eu vou fazer Olimpíada de Física, tu tem que decorar a porra da lei. Mas tu vai fazer um curso mais light, um curso que não tem sangria desatada, que não precisa matar o concorrente para poder entrar. Nesse curso eu só quero que tu tire a conclusão da lei. E a conclusão da lei é bem boba. Percebam vocês que quando o planeta estava mais próximo do Sol, ele se deslocou mais do que quando ele estava mais longe. Afinal, quando ele está mais longe, a reta é maior. Qualquer deslocamento do planeta varre uma área grande. Quando o planeta está próximo, a retinha é menor. Para ele varrer a mesma área, só se ele varrer mais rápido, só se ele andar mais rápido. Ou seja, o que eu preciso é a conclusão. Que conclusão eu posso tirar da segunda lei de Kepler? Quanto mais próximo o planeta está do Sol, maior ou menor a velocidade? Quanto mais próximo, mais veloz. Então, em que ponto da elipse a velocidade vai ser máxima? Periélio. A velocidade de um planeta é máxima lá no periélio. E a velocidade vai ser mínima lá no afélio. Só para ter uma noção do teu planeta, a velocidade da Terra no periélio é cerca de 31 km por segundo. 31 km a cada segundo. A Terra varreu 31 km no espaço. E quando a Terra está passando lá pelo afélio, a velocidade dela é 27 km por segundo aproximadamente. Ou seja, a Terra passa de 90 mil km por hora para 108 mil km por hora, uma coisa desse tipo. Pô, mas que engraçado, né, cara? Um carro vai de 0 a 100, o cara sente o carro acelerando. Como é que a Terra vai de 90 mil para 100 mil km por hora e a gente não sente a Terra? Meu Deus, vai acelerar. Por quê? Por que a gente não sente essa aceleração? Será que é por causa do tamanho da Terra? A gravidade pode ajudar, porque como a aceleração da gravidade é muito maior do que essa aceleração, né? Então eu concordo, mas tem uma outra explicação. Como é que a Terra vai de 90 mil km por hora para 100 mil km por hora, sofre uma variação de 100 mil km por hora e tu não percebe? Porque demora meio ano para acontecer, né, cara? Demora 180 e poucos dias para isso acontecer. Agora isso está acontecendo, a velocidade da Terra está mudando agora. Então é uma aceleração diminuta. A variação da velocidade é imensa depois de meio ano. Mas como isso ocorre a cada segundo, a cada momento, então a aceleração é baixa, na verdade, muito inferior à da gravidade, o que não nos permite perceber isso. Ô Kepler, por que isso acontece, Kepler? Por que o planeta aumenta de velocidade, diminui de velocidade, aumenta de velocidade, diminui de velocidade? Não sei. É alguma coisa que tem a ver com o Sol, ele dizia. Porque quem explicou isso foi o Newton, depois que leu os livros do Kepler. Então o Kepler conseguiu entender a matemática para prever a posição do planeta, mas não sabia o porquê. Kepler também tinha em mãos dados que o permitiam comparar o tempo que demorava para o planeta completar a volta dele e a distância do planeta até o Sol. E ele queria saber que relação é essa que existia. Eu já sei que os planetas mais distantes demoram mais tempo para completar a volta, mas que relação matemática existe entre a distância do planeta ao Sol e o tempo que ele demora para completar a volta dele? Que relação matemática existe? Cara, foi a lei que ele gastou mais tempo. Ele demorou a sacar a terceira lei, que é chamada de lei dos períodos. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos.
ninja das observações. Então o que o Kepler fez? Já que é uma elipse, o planeta não, o Sol não está bem no centro, né? O Kepler chamou essa distância do Sol ao planeta de raio mínimo até o periélio, chamou a distância do Sol ao planeta lá na frente de raio máximo, somou os dois raios e dividiu por 2, ou seja, ele achou um raio médio, para fingir que isso era praticamente uma circunferência. Ou seja, o Kepler pegou essa situação mais complexa e aproximou para uma circunferência de raio R. Ele nem usou o raio máximo nem o raio mínimo, ele usou o raio médio. Pô, professor, então ele descobriu que o Copérnico estava errado e depois foi copiar o Copérnico. Quase isso. Ele percebeu o erro de Copérnico, mas viu que fazendo uma aproximação não dava um erro tão absurdo. Ele tinha dados sobre Mercúrio, sobre Vênus, conhecia um pouco sobre a Terra e tinha dados também sobre Marte. Ele conhecia a distância relativa de cada planeta até o Sol e conhecia o tempo que cada planeta demorava para dar sua volta. Só que ele demorou a descobrir a relação matemática entre isso, entre esses resultados, entre a distância e o tempo para completar uma volta. Antes de Kepler, não existia essa história de na física do elevar ao quadrado, elevar ao cubo. Ele foi o cara que inaugurou isso. De tanto insistir nas relações matemáticas para descobrir a regra entre a distância do planeta ao Sol e o tempo que demora para completar a volta, que ele deu um golpe de sorte e fez a seguinte conta: pegou o tempo que o planeta demora para dar a volta dentro do Sol, elevou ao quadrado, e dividiu pela distância média do planeta até o Sol, elevado ao cubo. Quando ele fez isso para a Terra, para Marte, para Vênus e para Mercúrio, não é que dava o mesmo valor? Ele, cara, é quase inacreditável. Pega o tempo que a Terra demora para dar a volta em torno do Sol, 1 ano, eleva ao quadrado. Pega a distância da Terra até o Sol, 150 milhões de quilômetros, eleva ao cubo. Faz essa divisão, dá um resultado. Faz a mesma conta para Mercúrio, dá o mesmo resultado. Marte, mesmo resultado. Plutão, dá o mesmo resultado. Puta merda, descobri como é que Deus engendrou o sistema solar. Descobri qual foi a conta que o Criador do Universo fez para botar os planetas para orbitar em torno do Sol. É mais ou menos essa a sensação que dá. Tanto que ele começa a dizer nos livros deles, né? Deus é matemático. O Criador do Universo engendrou o Universo matematicamente. E é a sensação que dá mesmo. Parece que as regras físicas, as leis físicas, todas obedecem regras matemáticas bizarras.